Gênesis capítulo 22, eu vou ler do versículo 1 até o 8. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então, domingo pela manhã, nós vimos que existe no mundo muitas profissões que exigem um treinamento intenso e sério. As provas para ser aprovado para uma próxima etapa, até a formação final, são cada vez mais duras. Geralmente são provas de fogo, né? Chamadas provas de fogo. Mas é algo necessário, por causa da seriedade que envolve tal trabalho. Não que outros, nós devemos desfazer de outros, não. Mas existe uma seriedade maior, como um soldado que vai defender a sua pátria, um médico, vai procurar salvar vidas nas questões físicas, e demais profissões que exigem essa seriedade. E aqui no versículo 1 nós temos então a expressão depois dessas coisas. Isso significa que uma nova história estava para começar no mundo. Deus iria abençoar a humanidade através da vida de um homem chamado Abraão, e um homem de fé. De Abraão, Deus formaria uma nação que deveria ser o padrão de vida para as demais nações do mundo. Através de Abraão, da linhagem de Abraão, do povo judeu, Deus abençoou o mundo como o Salvador. Wiersbe escreveu que nunca somos velhos demais para enfrentar novos desafios, para lutar novas batalhas e para aprender novas verdades. Quando paramos de aprender, deixamos de crescer, e quando deixamos de crescer, paramos de viver. A aprovação de nossa fé glorifica a Deus. Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos sempre ter isso em mente, que a aprovação de nossa fé glorifica a Deus. Nós vimos, então, domingo passado, a primeira parte desse processo na vida de Abraão, desta prova de fogo na vida de Abraão, onde Deus faz um pedido a Abraão. Deus pede que ele entregue em sacrifício o seu único filho. Deus faz questão de deixar isso bem claro, o seu único filho, e o filho que ele amava muito. Deus já vinha anteriormente já tinha falado a Abraão, feito uma aliança com Abraão, uma aliança incondicional com Abraão, em que ele prometeu, através de Isaque, formar, né, o povo judeu. E agora Deus pede o seu filho da promessa em sacrifício. E quando Isaque diz: Olha, pai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, a lenha, né? O altar, o local e o sacrifício. E Abraão diz para ele: Olha,
Deus proverá para si, meu filho. Abraão, um homem de muita confiança no seu Deus. E Abraão mostra toda essa sua confiança no seu Deus. Ele mostra como exemplo, como testemunho de sua fé em Deus ao seu filho Isaac. Ele dá exemplo da sua fé ao seu filho Isaac. Isso também é um princípio para nós, pais, mostrarmos aos nossos filhos, nossos entes queridos, as pessoas ao nosso redor, seja na igreja ou entre os familiares, mas principalmente da nossa família, a nossa fé, a nossa confiança no nosso Deus. Hebreus 11, 17 até o 19, diz assim: pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. Ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida. Porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Assim, esse acreditar de Abraão, que Abraão acreditou, né, que Deus poderia ressuscitar, era um verdadeiro acreditar, uma verdadeira fé, uma verdadeira confiança. Não era uma informação que Abraão tinha de Deus. Eu sei que Deus pode ressuscitar, eu sei que Deus é todo-poderoso, eu sei que Deus sim. Não, mas não era só isso. E não era uma confiança vazia. Ou seja, a vida de Abraão estava boa, tranquila, não tinha nenhum problema, Deus não tinha pedido nada para ele, e ele podia dizer, olha, se um dia acontecer alguma coisa, eu sei que Deus pode ressuscitar. Eu sei que Deus pode fazer. Não, era uma fé verdadeira, porque o que ele fez, como ele agiu, o que ele falou, foi no momento da prova. Porque se a vida de Abraão estivesse toda boa, e Abraão dissesse, olha, se um dia Deus pediu alguma coisa, eu sei que ele pode providenciar, suprir. E quando chegasse então a prova, aquele dia viesse de verdade na vida de Abraão, aí sim que aquilo que ele disse anteriormente iria se tornar uma realidade ou não, a fé dele. Então não era uma fé somente de ter a informação ou uma fé na sua segurança. Quero dizer com isso que eu e provavelmente você vivemos, apesar de vivermos dificuldades, de tempestades na vida, ainda assim nós vivemos uma vida com muita liberdade, com muito conforto. E muitas vezes nós falamos da nossa fé. Mas quando chegar aquele dia, quando chegar a prova de fogo, será que eu, Pastor Rafael, irei realmente permanecer com a minha fé, com a minha palavra, com aquilo que eu conheço de Deus? Ou irei sucumbir? Ou irei mudar de opinião? Esta é a grande questão. Abraão glorifica a Deus por obedecer sua ordem, por causa de sua fé incondicional. Deus providencia Abraão. Então é a segunda parte. Versículos 9 até o 12. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Então ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para o imolar. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse:
Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Se Isaac não sabia o que estava para acontecer até esse ponto, ele deveria ter compreendido quando foi amarrado e posto no altar. E o texto mostra que não houve resistência alguma por parte de Isaac. Isaac também precisou demonstrar sua fé no Deus de seu pai. Precisou demonstrar que ele supriria, conforme Abraão lhe disse lá no versículo 8. Novamente, vou ler o versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Então vejam que Abraão dá exemplo de sua fé para seu filho Isaque, e Isaque aprende rapidamente esse exemplo, e Isaque age com fé também, precisou agir com fé também, precisou confiar no Deus de seu pai, porque ele não resiste quando seu pai procura amarrá-lo para colocá-lo em cima do altar. A fé de Isaac era uma fé que cooperou com seu pai. Se Abraão mostrou fé para obedecer a Deus, Isaac mostrou fé para cooperar com o seu pai. E é um grande princípio para as nossas vidas. Devemos cooperar uns com os outros com nossa fé obediente. Deus tem suprido as condições necessárias para cumprirmos com suas ordens. Deus tem suprido nossa igreja para cumprir com seu propósito. Deus tem suprido de várias formas. Deus tem suprido a nossa igreja em específico, com o pastor que Deus tem colocado ali nesse momento. Deus tem suprido para missões. Deus tem suprido para os cultos. E, no entanto, não estamos abrindo a igreja para receber as pessoas e fazermos os cultos aqui por uma questão aí de saúde. Mas Deus tem suprido outras formas, como esta, para continuarmos ouvindo a palavra de Deus, para continuar preparando as mensagens, orando uns pelos outros, orando pelos irmãos. Então Deus tem preparado, Deus tem suprido. Nós não abrimos a igreja para ter culto, para ter dinheiro. Não, é para adorar a Deus. Adoramos também com nossos bens, mas não é esse o objetivo. Então, sei que os irmãos têm saudades de se encontrar, de reunir, e graças a Deus por isso, mas Deus tem suprido as formas, as maneiras para que nós obedeçamos a Ele, para que nós cumpramos com suas ordens sobre nossas vidas. Então Deus tem suprido, Deus tem dito na palavra de Deus para fazermos missões, e Deus tem suprido a nossa igreja com isso. Deus tem dado várias ordens para a sua igreja e tem providenciado a maneira para a igreja fazer, cumprir com as suas ordens. E isso é maravilhoso. Deus tem suprido para os cultos, Deus tem acrescentado irmãos e irmãs, Deus tem preparado obreiros. Nossa igreja tem se desenvolvido, tem crescido, tem progredido, tudo porque nosso Senhor tem providenciado todas as condições para podermos exercer nossa fé obediente. Agora veja que grande princípio nós temos aqui. Deus dá uma ordem a Abraão. Sacrifique o seu filho. E Abraão pega Isaque e leva até o local. Isaque coopera com a ordem que Deus deu a Abraão. E juntos pai e filho glorificam a Deus. Que princípio para a minha vida e para a minha família. Que princípio para a minha vida, como pastor aqui da igreja.
e de todos os demais irmãos que fazem parte desse corpo. Que princípio para a minha vida e sua vida como irmãos em Cristo, cooperando uns com os outros para cumprir com as ordens do nosso Deus, com aquilo que está registrado no Evangelho. O anjo do Senhor, aqui no versículo 11, é uma teofania, uma manifestação de Deus. E aqui provavelmente é uma aparição pré-encarnada do Senhor Jesus. O anjo do Senhor então chama por Abraão no momento que ele ia sacrificar o seu filho com o cutelo. E Abraão novamente responde com prontidão, como lá no versículo 1, né? Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e ele disse: Abraão! E Abraão respondeu: Eis-me aqui. Novamente, o anjo do Senhor, aqui no versículo 11, ó. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E Abraão respondeu: Eis-me aqui. Novamente, Abraão responde com prontidão: Eis-me aqui, estou aqui. E o anjo do Senhor bradou algo como: não precisa executar a ordem por completo. Você já passou no teste, você já passou na prova de fogo. Você já glorificou a Deus. Pois realmente você é um homem temente a Deus. Você tem um temor reverente pelo seu Senhor. Agora, quando digo não completar a obra por completo, é em relação à parte física, porque Abraão não precisou sacrificar o seu filho a Deus, porque ele já tinha feito isso no seu coração. Então, de uma forma, Abraão já tinha sacrificado a Isaac. Lembra lá do texto que nós lemos deixa eu voltar para lá. Hebreus 11, 17 e 19. Eu estou chegando lá. Hebreus 11, 17 e 19. O 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Então, o que isso quer dizer, essa última parte, simbolicamente ou figuramente? Que no seu coração, Abraão, por causa de sua fé, já tinha sacrificado seu filho ao seu Deus. E o recobrou no seu coração porque, por causa de sua fé, Abraão já tinha revisto o seu filho. Então, Deus, através do anjo, diz: olha, pode parar por aí. Você foi aprovado. Sua fé foi aprovada. Eu sei que você tem mais amor por mim do que por qualquer outra coisa. Como escreveu o falecido teólogo alemão Delitzsch, abre aspas, o sacrifício já havia sido realizado no coração de Abraão e ele havia satisfeito plenamente os requisitos de Deus. Fecha aspas. Versículos 13 e 14. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs a Abraão por nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Agora Abraão está provando da providência bondosa de seu Senhor. Quando ele olha adiante, vê um cordeiro, o qual deveria ser substituído por seu filho. Que alegria sem tamanho! Toda aquela pressão de cumprir com uma tarefa divina tão difícil foi aliviada. E o próprio Isaac pôde vivenciar a fidelidade e a providência de Deus, e também a plena confiança de seu pai
no Senhor Deus. Abraão disse, quando Isaac perguntou do cordeiro, Abraão disse, Deus proverá. Quando Abraão disse para os dois servos, vocês fiquem aqui, eu e o rapaz vamos até lá, vamos adorar a Deus e nós vamos voltar. E a maneira que ele expressa é voltar vivos. E agora aqui então, o que acontece? Abraão prova da providência bondosa de seu Deus, por causa de sua confiança nele. Quem confia em Deus jamais é decepcionado. E alguém pode dizer, alguém pode reclamar, não, peraí, eu já confiei em Deus e fui decepcionado. Não confiou em Deus, não. Provavelmente confiou que Deus ia fazer aquilo que estava no meu coração, no seu coração. Aí sim eu sou decepcionado, porque muitas vezes pode ser que aquilo que está no meu coração não seja a vontade de Deus. Não esteja de acordo com o que Deus quer para a minha vida. E o que Deus quer para a minha vida é sempre bom. Nunca é ruim. A princípio parecia algo terrível Deus pedir Isaac, o filho dele, a quem ele amava e único. No final das contas, Deus abençoa a fé de Abraão por ele confiar plenamente no seu Deus. É difícil, eu sei. Eu não estou falando isso porque eu acho fácil. Não, estou falando isso porque está na palavra de Deus. Estou comunicando a palavra de Deus, mas eu sei que é difícil. Para a minha vida também é difícil. Mas é possível, porque Deus nos dá capacidade. Deus nos ajuda, Deus providencia para que nós, como seus filhos e nós, como igreja, venhamos a cumprir as suas ordens. Tudo isso é um retrato da substituição de Cristo em nosso lugar sendo sacrificado naquela cruz. O Senhor Jesus é conhecido como o Cordeiro de Deus. E Jesus, Cristo como Cordeiro, foi a providência de Deus para ser sacrificado em nosso lugar. Pois nós merecíamos morrer naquela cruz, não o Senhor Jesus. Mas Deus providenciou salvação em Jesus Cristo para pecadores perdidos como eu e você. No Antigo Testamento, o que perdoava os pecados, o que Deus aceitava em sacrifício, não era em si a oferta, o cordeiro em si, mas a fé que eu tinha em obedecer a Deus. Então, no Antigo Testamento tinha um ser humano, Deus, e entre eles um cordeiro, um animal sacrificado. E era a fé desse ser humano em Deus, em obedecer a Deus, porque Deus é que pedia para que o homem sacrificasse o cordeiro, né, como um símbolo da fé. Era a sua fé em Deus que realmente valia. Mas o homem sempre tinha que sacrificar um cordeiro. Hoje continua sendo eu, Deus, e no meio há um sacrifício. No meio há um cordeiro que eu não precisei sacrificar, mas ele entregou a sua própria vida, que esse cordeiro é Cristo Jesus. E ele é perfeito, o seu sacrifício é perfeito, então uma vez só bastou. Um sacrifício só chegou. A única coisa que eu preciso fazer é colocar a minha fé nesse verdadeiro sacrifício. Então o cordeiro ainda continua entre mim e o meu Deus. Abraão não estava pensando em si. Não estava pensando como era pesado o fardo que ele estava levando para obedecer a Deus. Não estava pensando em suas necessidades emocionais, pois estava prestes a perder o seu querido e amado filho. Abraão estava concentrado em adorar, honrar e glorificar o seu Senhor. Quantas oportunidades nós perdemos de glorificar a Deus com nossas provações, porque ainda não
porque ainda preservamos um coração egoísta. Nos concentramos em como suprir minhas necessidades, em quão difícil é essa tarefa de servir a Deus fielmente, se não muitas vezes pensamos como Deus pode me pedir algo assim. Como posso sair dessa situação? Muitas vezes pensamos que Deus me colocou. Deveríamos pensar em como glorificar a Deus com minhas atitudes em meio às provações da vida. Abraão adora a Deus com sua fé. E Deus abençoa a sua vida, providenciando uma maneira de cumprir sua missão de forma honrosa. A providência de Deus para Abraão cumprir sua tarefa é um motivo de glória a Deus, porque sua providência a Abraão foi por sua fé em Deus no meio da provação, durante a provação. E a última parte, Deus faz uma promessa a Abraão, versículos 15 ao 18. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Willis escreveu que nas provas da vida há sempre um depois. Nas provas da vida há sempre um depois. Pois Deus nunca desperdiça o sofrimento. Deus nunca desperdiçará o meu sofrimento ou o teu sofrimento. A vida cristã é cheia de dificuldades. As provações fazem parte da vida daqueles que são obedientes a Deus. E existe um movimento chamado Teologia da Prosperidade que não se encontra na palavra de Deus. É uma criação humana. Porque essa teologia ensina que o Filho de Deus não deve passar por dificuldades e que Deus deve atender seus desejos. Mas a verdadeira prosperidade não é em Deus atender os meus desejos. A verdadeira prosperidade é em eu ser abençoado por Deus, por Ele cumprir sua vontade na minha vida, seus desígnios na minha vida. E foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Deus fez uma promessa para ele. Deus jurou algo a Abraão. E Deus jurou por si mesmo, pelo seu nome, porque não há ninguém acima de Deus por quem jurar. Geralmente é assim, quando precisa ser jurado ou assinar, assinar alguma coisa, existe algo a mais, superior, que dá validade àquilo, que dá garantia, testemunha, que pode garantir aquilo, né? Mas não existia nada acima de Deus e não existe ainda, então ele teve que jurar por si mesmo, pelo seu nome. Porque não existe nada além de Deus, acima de Deus. E a promessa de Deus é que ele faria de Abraão uma grande nação. E uma nação que deveria ser o modelo, deveria ser o exemplo para as demais nações, de como deveria ser o relacionamento do homem com Deus, e de como se deveria viver uma vida que agradava a Deus. A maior bênção de Deus na vida de uma pessoa não é ela receber o que ela quer, mas ser usada por Deus para seus projetos, seus desígnios. Ser usada por Deus, abençoada por Deus para abençoar outras vidas, outras pessoas. Mas alguém pode pensar da seguinte maneira: então é só eu atender o pedido de Deus positivamente, que no momento de entregar algo, ele dirá que não precisa fazer aquilo, irá providenciar de outra forma. Isso é fácil. Nada disso. Ouça novamente o que escreveu Delite. Abre aspas. A exigência de sacrificar Isaac foi de fato feita apenas para provar Abraão na entrega abnegada de seu ente querido para seu Deus. Mas quando a exigência fosse cumprida em espírito, a realização externa poderia ser rejeitada. Fecha aspas. Ou seja, não adianta eu pensar de outra forma, daquela forma que acabei de dizer. É só atender o pedido e na hora vai dar tudo certo. Não, Deus conhece o meu coração.
Deus quer provar o meu coração. Deus quer provar o que está lá dentro, na minha mente. Se eu realmente irei cumprir com suas ordens, isso acontece já no coração. Ou seja, a intenção do pedido de Deus a Abraão como prova de sua verdadeira fé não era a execução exterior da ordem ou do pedido, mas a execução interior. A fé de Abraão era uma fé que o levava a obedecer incondicionalmente antes de cumprir com a ordem de Deus. Abraão já estava decidido a executá-la. Por isso que a ideia de que é só aceitar com a boca o que Deus pede para fazer, mas os pensamentos continuam sendo completamente interesseiros e incrédulos, é uma fé vazia, oca, sem valor. Deus conhece nossos pensamentos. Não podemos enganá-lo com nossas simulações. O que importa para Deus é provar a fé do nosso interior. Porque se aprovada, Deus sabe que iremos cumprir o que for pedido exteriormente. E a promessa de Deus para Abraão foi um motivo de grande glória para Deus, porque sua promessa foi devido à aprovação da fé de Abraão. Deus tinha um objetivo para ser realizado, e ele gostaria de formar uma nação para usá-la em seu objetivo. Mas Deus gostaria de usar a vida de um homem para iniciar essa nação santa, essa nação separada. E esse homem escolhido foi Abraão. Mas Abraão precisava responder com fé ao pedido de Deus. E Abraão responde com fé. Abraão responde com confiança. Abraão estava disposto a obedecer e cumprir uma tarefa muito difícil. Abraão confia que Deus providenciaria para ele cumprir sua tarefa dificílima. E Abraão confiou plenamente em seu Deus. Sua fé glorificou o nome de Deus. E depois da fé de Abraão ter sido aprovada, Deus providencia maneira para Abraão cumprir sua tarefa e reafirma sua aliança incondicional com Abraão, com a promessa de formar dele uma grande nação que abençoaria as demais nações da terra. E Deus faz isso jurando pelo seu próprio nome. E Deus, através da descendência de Abraão, entregou ao mundo seu Filho, Jesus Cristo. Uma bênção para as nações, a salvação das nações. As provações podem ser difíceis, mas Deus quer usar a minha vida e a sua vida para um objetivo glorioso. Então, sua vida, minha vida, pode ser um instrumento de glória a Deus por causa de sua fé, por causa da minha fé, da nossa plena confiança nos planos de Deus, nos objetivos de Deus. Lembre-se que os planos de Deus são grandiosos. Então é exigida de seus instrumentos humanos um treinamento duro e sério. Isto exigirá uma fé radical. Mas ele sempre providenciará para nós e sempre nos abençoará. Se confiarmos plenamente nos seus planos, nos seus métodos, na sua vontade, ele sempre providenciará. E tudo isto é motivo de glória ao nosso Deus. Amém? Então, espero que a mensagem tenha falado ao seu coração. Concluímos a segunda parte da mensagem. Prova de fogo. Grandes obras necessitam de grande fé, de uma fé radical. Grandes obras exigem uma fé radical. E Deus tem dado para a vida dos seus filhos, a vida da sua igreja, grandes ordens, grandes obras. E exigirá de nós grande fé, uma fé radical. Precisamos colocar nossa confiança plena em Deus, na sua providência e nas suas promessas. E a nossa fé precisa cooperar com os demais irmãos nossos. Como Isaac cooperou
em fé com a fé de seu pai.